Bom, para a gente começar o nosso debate, eu gostaria muito de falar sobre a questão de concessões e PPPs, que está sendo muito difundido o fato deles serem um novo mecanismo para o desenvolvimento de cidades e de grandes projetos de infraestrutura. Paulo Dantas, você pode explicar para os nossos telespectadores quais as principais diferenças entre esses dois modelos e quais as vantagens de cada um? Claro. Boa tarde a todos. A questão das PPPs e concessão, a concessão ela é derivada de uma lei desde 95, é a 8987. Ela já aqui no nosso ordenamento jurídico, não é exatamente uma novidade. A gente tem as concessões já quase há mais de um século, começando lá com as ferrovias bem lá atrás. Ela passou por uma série de evoluções até chegar em 95 com aquele plano de privatizações no governo Fernando Henrique, e essa lei foi promulgada em 95. Então, as concessões, elas funcionaram muito bem. A gente teve um modelo de sucesso, principalmente nas rodovias, e aí a gente pega o modelo de rodovias aqui do estado de São Paulo, e alguns no plano federal e em algumas cidades. Basicamente, a lei de concessões ela foi utilizada muito naquilo que a gente chama de projetos brownfield, em que você já tem a infraestrutura, você explora a infraestrutura já existente. Com o passar dos anos, verificou-se que simplesmente a concessão ela não seria suficiente para atender toda a demanda que se percebeu em projetos de infraestrutura. Emprestando aí um conceito que veio da Inglaterra, foi promulgada em 2004 a lei de PPP, que são as parcerias público-privadas. E as parcerias público-privadas, é até importante a gente falar disso, nada mais é do que mais duas modalidades de concessão. Elas são concessão também, só que você tem duas modalidades diferentes que na lei 8987 não existiam. A lei de PPP trouxe a modalidade de concessão administrativa e da concessão patrocinada. O que diferencia uma da outra? A concessão administrativa, ela existe quando toda a contraprestação é feita pelo poder público. Já a patrocinada há uma combinação entre o pagamento do usuário final, geralmente via tarifa, e a contraprestação do poder público. E aí, essa é a grande diferença da concessão que a gente hoje chama de tradicional, da 8987, porque na 8987 a remuneração é toda feita pelo usuário final. Ou seja, aí a gente vê o modelo tradicional de rodovia, que é o pagamento dos pedágios, né? Então, ali o seu risco é calculado de acordo com a demanda daquela rodovia, e aí é calculado, os projetos serão feitos muito com base nessa realidade. Com a PPP já muda muito, são projetos muito mais complexos em que você tem uma combinação aí de fatores da contraprestação do poder público e, no caso, quando é patrocinada, você tem também as tarifas. Então, isso muda um pouco a dinâmica dos projetos, e isso já tem um histórico aí de 10 anos no nosso ordenamento jurídico. Muito bem. Maria Eduarda, você como diretora-geral da EBP, como é que vê essas diferenças? As concessões comuns são... o concessionário arrecada a tarifa, né? Ou seja, não precisa de uma garantia do setor público, né? A garantia é necessária quando existe uma PPP patrocinada, que existe uma contraprestação vinda do poder público, né? Então, quer dizer, hoje, em termos de viabilidade e financiabilidade, as concessões são melhor vistas do que as PPPs, em que tem que se fazer uma análise de risco do governo, uma análise de liquidez das garantias, dos mecanismos de garantias, enfim. Então, o governo interfere muito nisso, dentro dessa construção do modelo? Ou é muito mais para a iniciativa privada ficar e apresentar o modelo, e o governo analisa o modelo apresentado pela iniciativa privada, ou o governo estabelece regras e a iniciativa privada tem que se adequar a essas regras? Eu acho que o que direciona para ser uma concessão comum ou administrativa ou patrocinada é o estudo de viabilidade. Então, o que é o estudo de viabilidade? Todo levantamento de custos e investimentos necessários para a prestação daquele serviço com qualidade. Então, se o somatório desses investimentos e custos, eles não são cobertos com a arrecadação de tarifas, né,
precisa-se de um complemento da contraprestação pública. Daí, então, acho que o estudo de viabilidade é que direciona para uma concessão ou para uma PPP. Agora, tem um misto disso, né? Concessões patrocinadas de metrô, por exemplo, existe arrecadação da tarifa e existe também necessidade de contraprestação pública e mais de um aporte público, né? Eu acho que o importante a gente ressaltar uma vantagem da PPP e das concessões é porque a gente vê muito com o lado negativo a PPP, mas ela tem uma contribuição muito forte para o governo e para a sociedade. A gente, quando está vendo aí, historicamente, a capacidade financeira do Estado, ele vem reduzindo drasticamente. Ele não tem capacidade, ao longo dos anos, para atender o quê? A expectativa da sociedade, que vem crescendo, também é avassaladora. Quer dizer, vem exigindo cada vez mais serviços, mais bens. Quer dizer, e esse serviço tem que ser de qualidade, tem que ser eficiente, tem que ser efetivos. Quer dizer, como é que eu tampo essa lacuna, ou eu preencho essa lacuna? Eu preciso de algo que eu possa também exercer o poder, exercer sem gastar mais, sem aumentar mais orçamento. Porque aumentar mais orçamento exige mais impostos. Quer dizer, essa parceria que se cria com o privado é a forma que a gente tem de preencher essa lacuna. Então, quer dizer, a gente não pode olhar a PPP ou a concessão, né, como o Paulo disse, que é tudo uma forma de concessão, e a gente entende que lá fora tudo é PPP, que isso é uma forma de contribuição muito positiva para a sociedade. Isso daí é uma parceria que o privado estabelece realmente com o governo e traz muito benefício para a sociedade. Ele consegue preencher essa lacuna e isso é o que a gente vai gerar em torno de cada vez mais participar em parceria. Sem dúvida, Elias. O Mário Silvério gostaria de complementar isso? Eu acho o que foi colocado aqui muito importante pelo Elias e pela Maria Eduarda, que a questão da modernização do Estado, ela não está só nessa forma de contratação que vem o privado conjuminar com o governo nos investimentos, mas fundamentalmente essa questão da qualidade, da continuidade da prestação do serviço, porque muitas vezes nós vimos financiamentos, grandes programas de investimentos no país e todo investimento foi perdido pela falta da manutenção, pela falta do adequado uso da estrutura. Então, essa parceria com o setor privado, ela permite que haja uma certa perpetuação daquele serviço, porque a sociedade, ao fazer uso de um novo tipo de serviço, ela não vai voltar atrás, né? Então, eu me recordo que, há uns tempos atrás, há uma década e meia, houve uma revolta aí de utilização por parte dos caminhoneiros, a questão do pedágio, e se fez uma enquete onde se perguntava para tirar os serviços para não fazer os reajustes ou dar um reajuste menor. Embora seja uma parte ínfima de usuários que utilizem o serviço de socorro mecânico, socorro médico, eles em quase 90% negaram a retirada dos serviços. O que mostra que a sociedade não quer voltar aquele serviço que era prestado anteriormente. Aqueles que são da minha idade sabem que a Dutra, a gente sabia a hora que entrava, não sabia a hora que saía. Era pequeno nessa época. Exatamente. Mas uma coisa que eu complementaria na questão da modalidade da contratação é que o esforço que se fez nas concessões, estava por trás das concessões, né, chamadas as concessões tradicionais, era a capacidade de pagamento do usuário. Ou seja, eu vou até um limite que eu consigo estabelecer uma tarifa que caiba no bolso do usuário. À medida que eu não consigo mais ter essa tarifa, eu vou complementar, ou em alguns casos eu sou usuário como governo do serviço. Então eu vou para a administrativa porque eu sou o único usuário, não tem como eu estabelecer uma tarifa. Veja o caso de presídios, o caso de alguns casos, escolas, aterros sanitários e outros tipos. Então acho que a ideia da modernização desse formato de contratação foi também essa maturidade que o governo foi tendo de ter o aprendizado de contrato de longo prazo. Porque nós tínhamos aqui, nós chamávamos dois riscos, né? O risco econômico e o risco político, que era a descontinuidade do contrato. Eu acho que isso hoje é um ambiente muito favorável, você vê grandes empresas estrangeiras, fundos internacionais querendo entrar em projetos no Brasil, que mostra que chegamos a um nível de maturidade muito bom. Devemos agora desenvolver aí novos projetos. Você falou de um ponto importante, a qualidade dos serviços que são prestados. Muita gente critica o processo de parceria público, mas
todos os projetos que a gente tem hoje em execução de parceria pública, eles são os exemplos de execução, eles são exemplos de qualidade de serviço. A gente pode olhar o Hospital do Subúrbio, que já teve que fazer alguns reequilíbrio econômico, por quê? Reequilíbrio do contrato, porque a capacidade aumentou e não era esperada. Por mais que fizesse a projeção da demanda, ninguém esperava que todo mundo, o estado inteiro fosse procurar e outras pessoas de outros estados também fossem para o Hospital do Subúrbio. Sim. Mas o serviço é de uma qualidade incrível. O presídio, muitas pessoas criticam a forma como está o presídio de Minas Gerais, mas a qualidade dele, para quem já foi visitar, é incrível. Quer dizer, a gente tem exemplo, escolas de BH, a qualidade é incrível. Quer dizer, ninguém quer voltar ao sistema. As estradas, se a gente for falar das concessões, é perfeito o exemplo. A gente tem uma qualidade que também ninguém quer retroceder. Critica-se, mas a gente tem exemplos muito que devem ser perpetuados e devem ser utilizados.